Então, pessoal, nós falamos, né, toda essa parte, né, da gestação, do desenvolvimento. Então, agora a gente vai começar a falar da gestação em si, tá? Como eu disse pra vocês, a gestação, ela é dividida, né, em 40 semanas, podendo chegar em 42 semanas para mais ou 40, voltar às 40 semanas, porque ela não é exata, porque a gente não sabe a data exata da fecundação. Como que tem que ser feito o acompanhamento? Nós temos diversos tipos de ultrassom durante todo o pré-natal da mulher, por isso que é importante o pré-natal para a mulher. Tem muitas pessoas que acham que a ultrassom é só para saber, né, se o sexo do nenê, qual que é o sexo. Não, é muito importante porque através da ultrassom a gente consegue definir algumas doenças, tá? A gente consegue observar se esse paciente, se esse bebezinho, se esse embrião tem o desenvolvimento correto, se ele tem todos os órgãos. Então é através da ultrassom que nós começamos a observar tudo isso. Além do que no pré-natal, são realizados diversos tipos de exame para saber se a mulher tem ou não algum tipo de doença, como HIV, como sífilis, tá? Entre outras patologias virais, como, né? A gente pode citar também a toxoplasmose, que pode dar um problema no feto. E hoje nós estamos com um problema também muito grande, que é o Covid-19. No início do Covid-19, muitos médicos disseram que o Covid-19 não atravessava a placenta, tá? O que é isso? Então a gente tem fármacos e vírus que conseguem atravessar a placenta e chegar até no feto, né, no embrião. E nós temos também alguns vírus que não conseguem atravessar a placenta, tá? E o Covid-19 ele não atravessava. Não sei se vocês lembram, H1N1, né? Ela causou muito H1N1 e depois, né, o vírus da Zika, que é da chikungunya, zika, da dengue, né, também atravessava e ocasionou várias crianças nascendo com microcefalia, né? Então hoje a gente tem várias crianças que têm a microcefalia porque a mãe, quando estava grávida, se contaminou com o chikungunya, né, na época, que era o zika vírus, e aí se contaminou e essas crianças vieram com microcefalia. A gente conseguiu identificar que o Covid-19 ele não atravessa essa placenta, então ele não ocasionava problemas, né, ao feto ou embrião. Porém, ele causa uma situação de hemorragia na mãe, né, do bebê, causando que esse bebê venha de forma prematura, tá? Ocasionando aí uma prematuridade. Lembrando que eu falei pra vocês que ele é considerado prematuro até 36 semanas. Após 36 semanas não é mais classificado como prematuro. Algumas das causas que podem acontecer, né, que o bebê vem prematuro, é a diabetes gestacional, tá? Diabetes gestacional porque ela aumenta a pressão arterial, então aí a mãe pode desenvolver até uma eclâmpsia na hora do parto. Então isso ocasiona um parto prematuro, porque vai subindo a pressão e aí tem que tirar o bebê. Outra situação que também ocasiona um parto prematuro é a infecção urinária, tá? Que a infecção urinária na gravidez, ela é muito comum, né? Porque a mulher ela vai muito ao banheiro, porque o feto, conforme vai crescendo, ele faz com que comprime ali a parte da bexiga e a mulher não tem uma suficiente para um armazenamento suficiente. Então ela vai muito no banheiro e ela tem uma infecção ali de urina, então pode acontecer uma infecção de urina. E essa bactéria da infecção de urina pode acontecer que esse bebê aí venha a nascer prematuro, né? Além disso, quando dessa infecção de urina, tem que entrar com antibióticos fortes, né, para não aumentar essa infecção. E esses antibióticos também podem ocasionar ali um parto prematuro, tá? Então, nós falamos do desenvolvimento, o coraçãozinho do bebê, dali do embrião, começa a bater com 12 semanas, né? A gente identificou uma gravidez ectópica, é uma gravidez que ela não vai pra frente, né? A gente pode se dizer assim, que ela não tem desenvolvimento, porque não tem ali a irrigação de sangue, então não oxigena, né? Então ali a gente já tem um problema, né? E a gente consegue identificar através de uma ultrassom. Então a gente identificou que algumas coisas ocasionam, né, o parto prematuro, né? Como eu disse pra vocês, a diabetes gestacional, a pressão alta, né? Alguns vírus, né, ocasionam também o parto prematuro deste bebê. Além disso,
Nós temos também outras situações que ocasionam o parto prematuro, como por exemplo o susto, né? Uma pessoa teve um trauma muito grande, então isso pode ocasionar aí um parto prematuro, esse trauma, né? Ocasionar esse parto antes do momento aí. E o que pode acontecer, Bruna, quando esse bebê vir a nascer? O que pode acontecer é que esse bebê precise ali de uma UTI, né? Porque como ele não tá preparado, pode ser que ele não consiga respirar corretamente, pode ser que ele venha aí com problema de coração congênito, né? Enfim, ou vários problemas podem acontecer. E também, quando a mãe tem diabetes gestacional, o bebê pode sofrer, a gente fala de crise glicêmica. O que é isso? Quando o embrião ele tá lá, ele já é um feto, né, e ele tá dentro da barriga da mãe diabética, ele recebe muito açúcar, porque a mãe, ela possui diabetes, né, e aí ele recebe muito açúcar porque a insulina fica ali na corrente sanguínea e ele recebe muito esse açúcar. Perdão, a insulina não, o açúcar fica muito na corrente sanguínea e ele recebe muito açúcar. Quando tem o parto e ele vem para o meio externo, né, esse bebê que é acostumado a receber muito açúcar, para de receber açúcar, porque corta o cordão umbilical e ele não recebe mais açúcar. O que acontece nesse período? Nesse período, a glicemia dele pode abaixar muito rápido e o bebê entrar em coma e até mesmo vir a óbito, né? A gente já ouviu muitas histórias assim, de antigamente, né? O bebê nasceu e dentro de poucas horas ali o bebê veio a óbito, morreu dormindo, né? Sem explicação. Não que não é sem explicação, a gente tem uma explicação, porque isso é a baixa da glicemia, né? Por isso que o bebê, quando ele nasce, ele tem que se amamentar de 2 a 3 horas, tá? Como se fosse uma lei. Por que ele tem que se alimentar? Eu não posso deixar ele dormir, por exemplo, o dia todo, né? E amamentar ele uma vez. Porque ele tem queda na glicemia, tá? Principalmente o primeiro mês de vida, né? Que ele estava acostumado ali a receber tudo dentro de um cordão umbilical. Agora ele não recebe mais, né? Ele não recebe mais no cordão umbilical. Agora ele tem que se alimentar. Ele tem que sugar, ele tem que se alimentar, tá? Então isso... para ele também é difícil, né? Claro, para a mãe também. E para ele mais ainda. Então a glicemia dele pode abaixar. Então por isso a necessidade de ficar amamentando de 2 a 3 horas quando é recém-nascido, tá? Outra situação que a gente vê muito é que tem 2 partos, né? O parto normal, que a gente chama de parto normal, e o parto cesárea. Bruna, você é a favor de algum parto? Pessoal, eu sou a favor dos 2 partos, porque pra mim... Bruna, os 2 partos são partos, tá? E muito importantes. Os 2 partos são muito importantes para a medicina. Acho muito feio, né, a questão de discussão entre qual parto é melhor ou não, porque isso quem tem que decidir é a mãe e o médico, tá? Por que você fala isso, Bruna? Porque, pessoal, existem vários fatores, tá? Durante uma gestação que determinam um parto. Não é só o meu querer. Quando a gente engravida, não é mais o nosso querer, né? A gente tem ali um embrião, depois a gente tem um feto, que ele também tem querer, né? Então, desde a nossa barriga ali, ele já tem o seu querer, o que ele quer, e assim é. Eu costumo dizer que a gestação é uma caixinha de surpresa, né? Que como a gente pede muito para Deus que seja uma gestação maravilhosa, como também pode ser uma caixinha ali de surpresa e ter vários problemas, várias complicações, né? E isso depende muito de mulher. Os 2 partos têm recuperações difíceis, tá? E isso também depende de organismo, porque a gente tem mulheres que fazem o parto normal e tem que dar ponto na vagina, tá? Então ela vai ter ponto da mesma forma ali de uma cesárea. Bruna, qual que é melhor? Como eu disse, não tem um melhor parto, tá? Tem uma melhor escolha que cada mãe vai realizar. Qual que é a melhor escolha? A melhor escolha é para ela, tá? O que ela se sente melhor, o que ela se sente mais confortável, o que ela tem menos medo, o que ela tá mais tranquila, porque como eu disse, envolve muita coisa na hora do parto. Além disso, quando a mulher está gestante, ela tem muita questão hormonal, né? Muito hormônio ali e traz isso para a mulher, né? Essa questão hormonal traz toda essa bagagem que a mulher tem. Então tudo isso interfere também na gestação, na hora do parto, tá?
Problema crítico é quando a mulher vai amamentar, né? Logo após ali o parto, a mulher vai amamentar. Que acontece? Eu sou contra a parto agendado. Como assim, Bruna, parto agendado? Né? O parto agendado é aquele parto que você vai e você marca ali para tal data, tudo. Enfim, eu sou contra, porque o corpo ainda não tá preparado. Eu acho que se a mulher quer fazer o parto cesárea, ela aguarda, né, até o momento que o corpo dela tá ali preparado, né, que ela viu, a bolsa estourou, aconteceu alguma coisa, tá preparado para receber o bebê, né? E isso eu sou a favor. E aí realiza a cesárea. Eu acredito, na minha opinião, acho que deveria ser dessa forma o parto, né? Porque quando você tira o bebê ali num dia agendado, vamos dizer assim, o bebê ele ainda não tá preparado para vir ao mundo. E nem o organismo tá preparado. O nosso organismo não tá preparado. E aí ele tem que se preparar totalmente para receber. Então por isso que demora assim, ainda alguns dias, vamos colocar assim uns 3, 4 dias para descer o aleitamento materno. Bruna, tem pessoas que não têm leite? Tem, tá? Por exemplo, a pessoa sofreu um susto muito grande no final da gestação. O leite não desce, tá? Porque envolve a questão hormonal que eu estava falando pra vocês. Outras situações, tá? O leite, quando eu falo não desce mesmo. Desce só o colostro e não sai mais nada de leite. A pessoa pode ficar ali com a maquininha, tentar e não sai. Ah, Bruna, tem medicamento pra fazer descer o leite? Tinha. Porém, ele foi tirado, tá? Das drogarias, que era a nicotina, tá? Ela foi tirada, ela não se vende mais hoje em dia, né? Até o momento, faz já uns 6 meses mais ou menos que ela foi tirada, esse medicamento, para descer o aleitamento materno, e não tem medicamento, tá? É beber muita água, é se alimentar muito bem, né? Para esse leite descer, para vir esse leite para poder amamentar. Bruna, tem leite fraco? Bom, pessoal, não existe leite fraco, porém existe crianças que a quantidade de leite que ele mama é pouca para sustentar ele. Então é onde se entra também com intercalando com a fórmula, né? Intercala ali o bebê com a fórmula para dar esse sustento ao bebê, para ele se sustentar, tá? Porque você não vai deixar o seu filho chorando com fome porque você quer só dar o leite materno, né? Então isso também eu acho muito egoísmo, porque a gente também tem que pensar ali no nosso filho, que ele tá com fome e ele também tem que se alimentar, tá? Então a gente falou toda a parte da gestação, né? E aí agora a gente vai falar alguns problemas que podem acontecer, que podem ocasionar, né? Então no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre eles.